Dia 56. Chegamos no nosso último dia do devocional. Passamos por 8 semanas. E o título do devocional de hoje é Permanecer é o segredo. E você chegou até aqui comigo, pela graça e pelo amor de Deus. Eu creio que a sua vida foi transformada. Ela não continua a mesma coisa do dia que nós começamos essas 8 semanas. Que jornada incrível nós pudemos passar juntas. Muitas não aguentaram, muitas saíram, talvez não acham que é o momento, talvez não dividem da mesma fé. Não tem problema nenhum. O que importa é que você encontre dificuldades, mas você conseguiu terminar. Você passou por um processo, mas você pôde desenvolvê-lo para que Deus possa ir trabalhando cura em você, para que você possa ir transbordando tudo aquilo que você aprende também. Mas o segredo crucial é permanecer. As palavras de Jesus aos discípulos antes de partir para estar ao lado do Pai serviram justamente para enfatizar a necessidade de produzir frutos. Era o quê? Que eles deviam permanecer. Jesus, ele sabia que nem todos os frutos que fossem frutificar seriam bons, mas ele falava que a respeito da multiplicação, que dizia respeito a um segredo que só se descobre quando a gente permanece. Se a gente vai lá e arranca, lembra? A gente falou em alguns devocionais, né? Às vezes a gente planta, a gente fica ali esperando crescer, né? E às vezes nasce uma coisinha ali, a gente acha que não ficou legal, vai lá e arranca, a gente perde, né? Então, assim, somente aquilo que passou pelo permanecer, somente aquilo que foi trabalhado, somente aquilo que a gente realmente permite que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Dói crescer, dói demais. Dói mudar, dói demais. Sair da nossa zona de conforto é muito ruim, mas traz novidade de vida. E um dos maiores objetivos de Jesus foi sempre formar homens e mulheres capazes de permanecer nele e multiplicar essa boa semente de cura e a semente de transformação. Isso significa o quê? Que essa jornada que você passou comigo por essas 8 semanas não deve terminar aqui. Ela tem o seu legado, você vai passando o bastão para outras e outras pessoas. Para sair daqui abençoando tudo aquilo que você aprendeu, você tem que sair dividindo. Então Jesus, ele nos disse assim: nos dias vindouros Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Isaías 27:6. Ou seja, o Senhor, ele já preparou uma grande festa lá no céu para aqueles que permanecerem, na qual estarão presentes ali o quê? Frutos lindos, belas flores. E ele deseja encher o mundo de frutos e exalar esse bom perfume da graça com alegria nos nossos botões de flores, né? Então existe um convite hoje e durante todo esse devocional para que nós pudéssemos ir no mais profundo. Lembra que eu falava que ao invés da gente querer subir na vida igual ao mundo, eu tenho que subir, eu tenho que me aparecer, eu tenho que crescer. Para Jesus o que importa mais é a gente descer lá no fundo. E é quando a gente está lá nesse fundo, lembra da semente lá no escurinho, sozinha, é ali que a gente cresce. Talvez a gente pense que não vai suportar, que está sufocante. A gente está sozinho, ninguém está vendo, a gente não tem ninguém do nosso lado. Mas é ali, né, com essa dosagem ali que Deus vai trabalhando, ele vai derramando, né, a gente acaba rompendo, a gente acaba quebrando, a gente acaba sendo transformada. Então talvez você tenha pedido para Deus te derramar mais sobre a sua vida, com mais intensidade, e talvez o silêncio de Deus seja a resposta. Talvez porque Ele derrama conforme a minha e a sua capacidade. Talvez a sua capacidade vai definir o que você tem recebido.
E ela não tem a ver com dons, habilidades, talentos, mas com a maturidade, que é o que? Forjada ali naquele secreto. Então não adianta nada a gente colocar uma sementinha e no dia seguinte falar, não ficou boa, deixa eu arrancar. É assim que Deus trabalha. Ele lança sementinhas. Aquilo que às vezes nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, o Espírito Santo vai lançando sementinhas no meu e no seu coração, e às vezes a gente vai lá e arranca. Então o que? Não tenho nada sendo trabalhado, não tendo essa capacidade que eu tenho, né, para eu ser modificada, para eu amadurecer, ela foi retirada. Então ela foi retirada pequenininha, então talvez Deus me dê coisas pequenininhas, entendeu? Então a sua fidelidade às coisas pequenas no dia a dia vai calibrando o nosso coração para estar o quê? No local certo, no solo certo, no lugar separado por Deus. Então, que você hoje tem que pensar, quem é você? Quem nós somos? Né? Aquela frase que a gente ouve bastante na fila do pão. Quem nós somos quando ninguém está nos vendo? Quem nós somos, né, quando a gente pensa no lado financeiro? Quem nós somos quando nós estamos na igreja e quando nós saímos da igreja? Quem nós somos quando nós ouvimos uma palavra e o que nós fazemos com tudo aquilo que nós ouvimos? Então, assim, falando em essência, né? O Senhor, Ele é natural. As sementes que Ele vai colocando, vai lançando no nosso coração, não é forçada. É pura, é única, é genuína, não é copiada. Então nós não temos que ser uma cópia dos outros. Nós devemos buscar no Senhor para que Ele vá nos fazendo arrebentar. Sabe aquela sementinha que a gente vai vendo que ela vai arrebentando e ela vai crescendo e vai saindo dentro dela, até a gente poder ver as nossas raízes todas para fora. Sabe, aquelas raízes assim gigantescas. Imagina você sendo aquela árvore gigantesca e as suas raízes estão transbordando, saindo até para fora, já não estão mais cabendo ali. Então você precisa ir buscando renovo a cada dia. Então, antes de você pedir mais, peça para Deus aumentar a sua capacidade. E observe a sua capacidade, de que forma você precisa se esvaziar. Então, peça para Deus, Senhor, eu quero me esvaziar. Me limpa, sabe? Me deixa no mais íntimo, profundo, na minha quietude, mas eu quero esvaziar de mim todas as minhas vontades. Então, assim, Deus ele vai dando a nossa capacidade de uma forma proporcional. Imagina lá aquele homem que entregou aqueles 5 talentos. Imagina o Senhor. Ele também dá talentos para mim e para você. Para mim ele deu tanto, para outra ele deu tanto, para outra ele deu tanto. E o que nós fazemos com isso? À medida que nós enterramos de novo o nosso talento, Deus vai olhar e vai falar: o que é que você fez com aquilo que eu te dei? Era para você frutificar. O outro tinha 5 talentos, ele fez dobrar, o outro 2 e assim vai. Então, assim, o que você tem feito com os talentos? Que lá a gente aprende, Mateus 25:15. Então, hoje, o Espírito Santo nos ensina que nós fazemos parte do Israel de Deus, do povo escolhido. E Ele nos chama a seguir ao seu lado, para que a gente permaneça fiel até o fim. Minha irmã, não desista. Não desista. Muitos de nós vão desistir. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. Que muitos, são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, assim, se entregue em obediência, permaneça fiel até o fim. Meu desejo é que o seu fruto não acabe após essas 8 semanas, mas que você possa dar uma boa colheita, a 30, a 60 e 100 por 1, como diz lá em Marcos, capítulo 4, versículo 20. Permaneça firme, mulher. Acredite, vale a pena. Busque cuidar de si. Entre no seu profundo. Se você sentiu que há necessidade de você aquietar e falar: olha, eu quero permanecer, mas eu não sei ainda como, Senhor. Busque lá no seu profundo. Busque no Senhor. Tantas coisas a gente aprendeu nessas 8 semanas.
E aqui, finalizando mais uma semana, estamos na 8ª semana, com o tema Raízes Curadas Frutificam. Ela deixa 2 perguntas. Qual devocional da semana mais impactou você e por quê? E também, depois dessa jornada de 8 semanas, quais aprendizados mais ecoam em seu coração e ajudam você a frutificar? E ela deixa também aqui uma cartinha, lembra? Uma cartinha como se fosse Deus falando conosco, que diz assim: filha, hoje estou convidando você a ouvir a minha voz. Quando conseguir calar todos os outros ruídos, você me reconhecerá. Andará na frente quando me obedecer. Terá celeiros em tempos de escassez. Verá caminhos em meio ao mar das circunstâncias adversas e entrará em lugares de renúncias que irão liberar o meu favor sobre a sua vida. Você começa recolhendo espigas como Ruth, mas termina resgatada. É achada nos desertos das desistências como Moisés, mas atraio você novamente através das sarças que acendo. É escolhida por mim quando ninguém a escolher. À semelhança de Abraão, é convidada a deixar a sua parentela e abraçar uma perspectiva nova a respeito de tudo. Como Josué, entre na terra das promessas e descubra que permanecer ali será um desafio maior do que você mesma. Assim como Elias, veja nuvens de água em dias de sequidão e seja atraída para fora das cavernas do medo, através das brisas desconhecidas, mas irresistíveis. Como Neemias, não suporte as ruínas do seu povo e de copeira se transforme em engenheira. Da mesma maneira que Esther, entre em minha presença e meu cetro seja estendido a você. Ainda há um longo caminho a ser percorrido. Você precisará continuar andando ao meu lado para não se perder e será lembrada a todo um instante que não é sobre você, mas é sobre mim. Então, força. Então, eu começo aqui por mim. Força, Érica, né? Força, Márcia. Força, Lúcia. Força, Vânia. Força, Sônia. Força, Zélia. Força, Patrícia. Andréia. Josélia. Edneia, força, a força que nós temos está aqui dentro. Então, permaneça no Senhor, mantenha a sua postura, mantenha o chamado pelo qual você foi escolhida, muito latente na sua mente. Não murmure, seja firme. Nós estamos na mesma batalha, mas o Senhor está vendo tudo. Tudo. E lembra, não é sobre você, mas é sobre o Senhor Jesus. Esta é a forma pela qual a gente consegue permanecer. Que Deus te abençoe grandemente. Até a conclusão. Eu volto para falar com vocês.